Prezados alunos, neste vídeo nós iremos aprender a calcular o intervalo intra-jornada já à luz das alterações promovidas pela Reforma Trabalhista, Lei 13.467 de 2017. Então vamos ao problema. Em um determinado mês, um empregado contratado para trabalhar 8 horas diárias e 44 semanais, sem acordo de compensação de jornada, trabalhou 6 vezes por semana, segunda a sábado, vamos colocar assim, de 8 às 18, com 45 minutos de intervalo. Este empregado recebia salário fixo de R$4.000 e gratificação de R$2.000. Qual é o pagamento que o empregador deveria fazer ao empregado naquele mês? Bem, uma dica que a gente precisa compreender é que precisamos fazer um cálculo para as horas extras e outro para o intervalo intra-jornada. E por que precisamos fazer isso? Porque são dois direitos distintos. Um é o direito previsto no artigo 7º, inciso 13 da Constituição, horas extras, e outro é um direito que não se confunde com o das horas extras, previsto no artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Então são duas parcelas diferentes, duas parcelas independentes que precisam ser calculadas de forma independente. É parcela A, parcela B. Elas não se confundem. É como se a gente estivesse calculando o FGTS e o 13º. São parcelas distintas. São parcelas que têm uma certa relação em virtude de se conectarem com a jornada de trabalho do empregado. Mas não são parcelas idênticas. Pois bem, primeiro passo, portanto, calcular as horas extras. Descobrir a quantidade de horas extras realizadas pelo empregado. E aí a gente tem que sempre apurar o critério mais vantajoso. A gente tem que fazer um cálculo do critério diário, um cálculo do critério semanal e verificar qual que é o critério mais vantajoso. Pelo critério diário, a gente sempre analisa quais são as horas que ultrapassaram as 8, já que a jornada contratual dele era de 8 horas diárias e 44 semanais. E se a jornada for de 6 horas? Bem, você vai calcular então o que ultrapassou as 6 horas diárias. É simples assim. Aqui o problema deu que era de 8 horas diárias e 44 semanais. Bem, ele trabalhou no intervalo de 8 às 18. De 8 às 18 tem o quê? 10 horas esse intervalo. Só que a gente tem que subtrair o intervalo. 10 menos 45, nós temos, portanto, uma jornada de trabalho de 9 horas e 15 minutos por dia. Se a gente tem 9 horas e 15 minutos, está ultrapassando a jornada contratual dele 1 hora e 15 minutos extras. 1 hora e 15 minutos extras. Se ele trabalhou 6 dias na semana, então você tem que pegar 1 hora e 15 minutos por dia vezes 6 dias na semana. O que nós encontramos? 1 vezes 6 dá 6, né? Só que se a gente pegar aqui 15 minutos em 6 dias, nós teremos 1 hora e 30. Então nós teremos 6 horas mais 1 hora e 30, nós teremos 7 horas e 30 minutos extras na semana. 7 horas e 30 minutos extras na semana. Pelo critério semanal, a gente verifica o que ultrapassa as 44 horas semanais. Então, se ele trabalhava 9 horas e 15 minutos por dia, vezes 6 dias a semana, ele está trabalhando 55,30 minutos, 55 horas e 30 minutos de trabalho por semana. Como é que eu encontrei esses 55 e 30 minutos? Primeiro, eu vou multiplicar 9 vezes 6, 9 horas vezes 6, dá 54. Depois eu vou pegar 15 minutos e multiplicar por 6. 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15
dá 1h30. Eu vou pegar 54 dos 9 vezes 6, mais 1h30, dá 55 minutos e 30 de trabalho por semana. E quanto que esses 55 minutos e 30 ultrapassaram o limite máximo de 44 horas semanais? 11 horas e 30 minutos extras por semana. Então, o critério mais vantajoso é o critério semanal. 11 horas e 30 minutos extras por semana. É esse que eu vou considerar e esquecer o critério diário. Como é que eu encontro o número de horas trabalhadas no mês? Multiplicar a quantidade de horas extras semanais pela quantidade de semanas. E a gente sempre usa a média de 4,28 horas, 28 semanas por mês. 11 horas e 30 minutos, na verdade, são 11,5, porque eu tenho que transformar esses 30 minutos em horas. 30 minutos não é metade de uma hora? Então é 0,5 horas. Então, 11 horas e 30 minutos, na verdade, equivale a 11,5 horas. Multiplicado por 4,28, nós teremos aqui, portanto, 49,22 horas extras no mês. Então, eu encontrei a quantidade de horas extras no mês. Agora eu vou fazer o cálculo da indenização do intervalo entre a jornada. Pela nova redação do artigo 71, parágrafo 4º, a parcela do artigo 71, parágrafo 4º é apenas do tempo suprimido de intervalo. Se ele trabalha de 8 às 18, ele tinha que ter um intervalo de 1 hora. Então, foi suprimido do intervalo dele 15 minutos, porque ele está tendo um intervalo de 45. Então, eu vou pegar 60 minutos, que era o intervalo mínimo que ele deveria ter, menos os 45 minutos, que foi o intervalo que ele teve, e vou encontrar 15 minutos de tempo suprimido. E esses 15 minutos devem ser remunerados com um adicional de 50%. Então, na semana, você vai pegar 15 minutos vezes 6, dá 1h30 minutos. 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15 dá 1h30 minutos. Se fosse vezes 4, né, daria 1 hora, colocando mais 15 mais 15, 1h30 minutos. E aí eu vou multiplicar pela quantidade de semanas no mês. 1h e 15 minutos, na verdade, é 1,5, né? Como a gente já viu, 1,5. Porque 30 minutos é metade de 1 hora. 1,5 vezes 4,28 dá 6,42 horas por mês de tempo suprimido de intervalo. Aí eu vou calcular o valor das horas extras entre intervalo entre a jornada. Como é que eu calculo isso? Eu pego a hora simples dele, a base de cálculo das horas extras são as parcelas salariais. Eu pego o salário fixo dele, melhor dizendo, R$ 4.000, somo com a gratificação de função, R$ 2.000, R$ 6.000, portanto, é a base de cálculo das horas extras, e vou dividir pela quantidade de horas que deveriam ser remuneradas numa jornada de 8 horas diárias e 44 semanais. A gente sabe que o divisor para essa jornada de 44 horas semanais é 220. Vou pegar 6.000 dividido por 220 e vou achar 27,27 o valor da hora, de 1 hora. Só que a hora extra é hora simples, que é o 27,27, mais 50% dos 27,27. Por que 50%? Porque é o adicional mínimo de horas extras. Como o problema não deu um adicional diferenciado, a gente tem que presumir que é pelo mínimo. Então, eu vou pegar R$ 27,27 multiplicado por 1,5. Por quê? Porque aqui já é a hora com mais 50%. Metade de 1 não é 0,5? Então, 1,5, 27,5. E vou encontrar o valor de 1 hora extra, 40,90. E aí, o que eu faço? Eu vou pegar a quantidade de horas que ele fez no mês, multiplicar por o valor de 1 hora extra e vou encontrar no mês o valor de R$ 2.013,54. Este é o valor de horas extras que ele tem naquele mês. Acabou o cálculo aqui? Não, nós temos uma parcela que é independente, né? Que é a parcela do artigo 71, parágrafo 4, que é do intervalo que ele tem direito. Então, eu vou pegar
as 6 horas e 42 do tempo suprimido em virtude do intervalo que não foi gozado integralmente e multiplicar pelo valor da hora com o adicional, porque a hora de intervalo também é remunerada com o adicional de horas extras. Vou pegar os 6,42 2 horas de tempo suprimido, vezes o valor de 1 hora com o adicional, que é 40,90, que a gente já calculou aqui, e vou encontrar como de intervalo entre a jornada suprimida R$ 262,57. O quarto passo seria fazer as repercussões. Mas as repercussões somente são devidas se as horas extras forem trabalhadas com habitualidade, com exceção do FGTS. Que o FGTS é a remuneração do mês. A remuneração do mês foi 2.000 mais 4.000, né? 4.000 de salário fixo mais 2.000 de gratificação de função, mais as horas extras aqui de 2013. E aí eu teria que achar 8%. Eu só vou calcular a repercussão, portanto, das horas extras. Então eu vou pegar 2.013,54, que é o valor das horas extras do mês, e encontrar 8% para fins de FGTS, R$ 161,08. Professor, e a repercussão do intervalo entre a jornada sobre o FGTS? Não tem. Por quê? Porque pela nova redação do artigo 71, parágrafo 4, a partir da reforma trabalhista, esse tempo suprimido de intervalo é uma indenização. E as indenizações não compõem a base de cálculo de FGTS, 13º, férias, aviso prévio, assim por diante. Então, é só as horas extras que repercutem sobre as demais parcelas. A indenização do artigo 71, parágrafo 4, não. Portanto, eu só calculei aqui, ó, sobre o FGTS, os reflexos de horas extras. Senhores, espero que tenha ficado claro. Né, qualquer dúvida, os senhores podem perguntar. Né, se não tiverem entendido, eu peço que vejam de novo o vídeo. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.